Bom dia, companheiros, companheiras. Companheiro, aquele que come o pão comigo, compane. E esse pão tirará a nossa fome, a nossa sede de conhecimento. Que os nossos benfeitores, então, a todos nos amparem, encarnados e desencarnados. A nossa proposta de fazermos as nossas reflexões arrazoadas sobre os ensinamentos de Allan Kardec, dos espíritos superiores, para que a gente avance no processo do conhecimento espírita, como ciência espírita, conforme a propõe a AME. Onde é que eu mexo aqui? Lá embaixo, lá naquele quadradinho lá embaixo. Aqui, né? Lá embaixo, vai bem vindo, venha. Não, Não, F5. 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 é aquele quadradinho ali, abra ali. Por favor, Vani, me ajuda aqui. Quantos companheiros nossos chegam? Estava aberto já. Pois é, ele saiu. Então nós fizemos as nossas pesquisas, nos limitamos às obras fundamentais de Allan Kardec, fomos fazer as nossas pesquisas nas obras até muito pouco conhecidas do nosso movimento espírita, fazendo nessa perspectiva de fazermos uma viagem pela origem, apesar de os próprios espíritos nos orientarem que o começo das coisas, mistérios das coisas ainda não nos são revelados, mas eles levantam o véu, ampliam a nossa capacidade então de discernir e nos dão uma percepção, uma visão. Em alguns momentos eles mesmos classificam como hipóteses de como fizemos até agora o nosso caminho ascensional, da nossa origem até o momento que nós nos encontramos. E os espíritos superiores são prodigiosos e são reveladores, e obviamente eles fazem uma ponte entre o conhecimento científico humano, aquilo que os humanos desenvolveram, e a própria doutrina espírita. E a gente fica muito satisfeito porque nós percebemos o alinhamento de ideias, o encadeamento de ideias. E como a doutrina espírita, ela, através do bom senso dos benfeitores espirituais, da orientação deles, como ela se mostra racional. Então, não mais o imediatismo, não mais a forma simplória de acreditarmos, sem desmerecimento, mas a racionalidade, o bom senso, a preocupação do grande arquiteto do universo, a proteção de Deus, o nosso Pai, da nossa origem até agora. E nós tivemos essa preocupação. Para estudarmos doutrina espírita, antes de adentrarmos ao tema mesmo, nós vamos fazer um passeio pelo livro dos Espíritos na parte introdutória. Nós que somos aqui pesquisadores, nós que estamos interessados na busca da verdade, nós temos que seguir essa orientação kardeciana que está exarada na introdução do Livro dos Espíritos. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova como grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, ali na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec já nos dá uma noção daquilo que nos seria revelado, daquilo que nos seria apresentado. É um novo paradigma da crença. O espírito imortal, então, ele passa a ter um significado muito mais amplo. A doutrina dos espíritos, então, vem trabalhar o espírito com E minúsculo, o espírito com E maiúsculo, e Kardec fazendo a distinção. Então você percebe, desde o começo da obra, o pedagogo, o homem que educa almas, é aquele que estabelece os parâmetros,
Ele já delimitava então que nós iríamos penetrar no invisível, devassando o invisível, e que para que nós tivéssemos então utilidade, nós deveríamos ter esses pré-requisitos: seriedade, perseverança, livre de preconceitos, de prevenções, e estarmos durante todo o momento das nossas pesquisas atentos a essa orientação de que a nossa vontade ela tinha que ser firme e sincera, para que nós pudéssemos então chegar a um resultado efetivo, a um resultado que fizesse a diferença das nossas vidas. Meus irmãos, sem esses pré-requisitos, muitos de nós nos perdemos. Muitos de nós ficamos na superficialidade do conhecimento espírita. Então, iremos perceber que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita e que as outras obras elas são fundamentais nesse processo de aprendizagem. Tá? Vamos avançar. Eu trouxe 4 slides que é um chamamento de Kardec para que a gente pudesse então se preparar para mergulhar nesse mundo do conhecimento que os benfeitores nos revelaram. Quem deseja, porque é para quem quer. E esse desejo, ele precisa ser ardente com o tempo, né? Então me desculpe aqui, dona Neuza, citar o nome da senhora, mas a senhora acaba sendo referência para a gente, né? Quando a senhora, através das suas reflexões, do tempo de vivência espírita, prática espírita, estudo espírita, a senhora se declara uma eterna aprendiz de doutrina espírita e mesmo octogenária se dispõe a estudar a doutrina espírita como um iniciante, como um começante. Isso merece ser destacado porque muitos de nós, às vezes, porque estamos há algumas décadas no movimento espírita, não temos essa disciplina. E a orientação dos benfeitores é exatamente ao contrário. Quem quiser se tornar versado na ciência tem que estudar metodicamente, começando pelo princípio, acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Meus irmãos, isso é fundamental. Muitos de nós, reitero, nos perdemos porque não existe método nos nossos estudos. Não existe o encadeamento das ideias. É muito claro, e Kardec ele foi muito sábio em nos apresentar a doutrina espírita como ciência. E uma ciência não se aprende por impulso. Uma ciência não se aprende sem método. E nós vamos perceber que aquilo que está fundamentado em O Livro dos Espíritos, ele está complementado, por exemplo, nisso que nós estamos estudando hoje, na Gênese. E depois no Livro dos Médiuns, e depois no Evangelho, e depois no Céu e Inferno. Então essas obras, elas são todas fundamentos da ciência espírita, que às vezes, por uma questão de simpatia, nós nos vinculamos a uma obra e a outra não, e aprendemos a ciência pela metade. Sem contar o prejuízo que nós tivemos histórico, porque não tem culpa nem culpados nesse processo. Muitos de nós, até hoje, não travamos contato com a Revista Espírita, que muitos dos espíritas não sabem que é a obra fundamental da doutrina espírita. Você não consegue aprender ciência espírita, filosofia espírita, sem Revista Espírita. E Kardec deixou isso muito claro, por isso que ele fala em versado, que há necessidade de se estudar com método, que há que ter um princípio, que há que ter um acompanhamento, que há que ter um encadeamento, que há que se ter um desenvolvimento, porque senão nós ficamos expostos a sistemas contrários, a pensamentos contraditórios. Nós da AME, nós da União Regional Espírita, temos essa preocupação. Não é desprezar, não, outras obras, não se trata disso. Muito pelo contrário, tanto é que estamos aqui nos instruindo coletivamente com os mais diversos pensadores do nosso movimento espírita, né? Uns na área da psicologia, outros na área da religião, e a AME apresentando, permeando tudo com a proposta científica e filosófica da doutrina espírita, sem desprezar absolutamente nada. Mas doutrina espírita você faz assim, essa é a proposta kardeciana. E é isso que nós temos que apresentar para o neófito. Olha, nós temos 23 obras, não são 5. Ah, mas como é que eu vou estudar?
O ideal é você começar pelo começo, mas se você não tiver tempo, hoje, com os recursos tecnológicos, por assunto, você pode viajar pelas obras. Até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos esses recursos pedagógicos e didáticos. Hoje não, selecionamos revista espírita, selecionamos outras obras fundamentais de Kardec por tópico, já existem sites que fazem isso. Então viajamos pela obra espírita, né, do princípio do pensamento exarado em O Livro dos Espíritos até as obras complementares, todas elas. E a gente vai ter que conhecer sobre o Espírito é indispensável, além da primeira parte, irmos à Gênese. Por isso que pedimos para que as pessoas trouxessem a Gênese. O mesmo ocorre em nossas relações com os Espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores. E aí nós fazemos as nossas opções. Ora, nós temos na história da humanidade, na história do conhecimento, né? Nós que somos aqueles que estudamos o pensamento kardeciano, sabemos que tinha ali uma hierarquia de espíritos. Sabemos que o próprio Jesus era o mentor espiritual de Allan Kardec. Sabemos que ele recrutou os maiores pensadores da humanidade, desde os filósofos mais antigos até os cientistas modernos, todos ali, né, preocupados com o desenvolvimento das informações que seriam apresentadas. E a gente vai encontrar o bom senso permeando todo o cuidado, o zelo, o que era teoria, teoria, o que era hipótese, era hipótese, e o que era apresentado como princípio já havia passado pela concordância universal dos benfeitores espirituais. Particularmente os filósofos, né? Então a gente vai escolher os nossos professores. Agora nós não estamos dispensados, percebe aqui? A gente escolhe e depois temos que trabalhar com eles, conhecer os seus pensamentos. Por fim, eu trouxe aqui uma mensagem do São Luís, mentor espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Todos os grandes acontecimentos têm tido os seus profetas, ora insensados, ora ignorados. Porque tem muita gente que revelou conhecimento, mas que não está nos anais dos mentores da humanidade. Tem muitos espíritos que vieram, desempenharam o seu papel, contribuíram para o avanço científico, para o avanço religioso, para o avanço filosófico da humanidade, e eles não constam nos anais, nos registros de tão superiores que eram. Eles passaram, deixaram as suas marcas e continuaram as suas vidas, né? E ele vai falar uma coisa assim que eu achei fantástico. Antes de começar a nossa introdução, eu trouxe isso aqui. Assim como Moisés conduziu os hebreus à terra da promissão, à terra prometida, nós, os espíritos superiores da humanidade, vos conduziremos para a terra prometida da inteligência. Eu espero que vocês sintam um prazer íntimo, como eu particularmente sinto, quando eu encontro essas frases que nós temos que garimpar, porque são verdadeiros tesouros. Nós que não víamos nada, nós que não ouvíamos nada, nós que não sentíamos nada, estamos sendo instruídos pelos grandes mentores da humanidade. E eles estão nos conduzindo não mais pelas vielas barrosas, materiais da terra, mas eles querem nos conduzir agora para a terra prometida da inteligência. E é o desenvolvimento da inteligência que eu e você, nós estamos aptos a penetrar nesses escaninhos, né, que nós nem imaginávamos, que nós nem concebíamos, que o mais inteligente dos homens parou. A humanidade parou e Kardec avançou. Ele penetrou o invisível, ele devassou o invisível, ele nos revelou o que era irrevelado, o que nós nem cogitávamos, né, a não ser de forma esparçada desde os primórdios da humanidade, porque essas revelações sempre existiram. Kardec enfeixou e trouxe as personagens reveladoras para o Livro dos Espíritos. Muito bem, vamos então para o Espírito. O que é o Espírito? Percebam que nós estamos trabalhando a parte primeira das causas primárias do Livro dos Espíritos, questão 23. Espírito com E minúsculo. Princípio inteligente do universo. Nós nem fazíamos ideia do que... E olha a forma pedagógica como Kardec trabalha, né?
ele vai trabalhar o princípio inteligente com E minúsculo, nos dando assim uma ideia de como é amplo o terreno que nós teremos que desenvolver. Tá? Então eu quero destacar aqui, né, essa particularidade da questão, que é a questão 23 do Livro dos Espíritos, que é o princípio inteligente do universo. Deixa eu achar o slide aqui. Eu queria colocar aqui uma observação, porque para chegar nessa conclusão aqui, para desenvolver essa ideia aqui, a gente vai precisar da Gênese. Tá? Aí eu quero que vocês vão lá, tem um capítulo da Gênese ali, que vai falar sobre o instinto. O instinto e a inteligência. Ele vai estar no capítulo 3º, dentro daquele capítulo lá do bem e do mal, e eu vou me assessorar disso aqui para desenvolver esse raciocínio. No capítulo 3º, é o item que vai falar, o item 11, o instinto e a inteligência. Então, aqui nós estamos falando... por ali. Tá? Ali Kardec vai desenvolver várias hipóteses a respeito do que é esse instinto. Tá? E eu quero aqui dar a minha contribuição, é um pensamento meu que pode de repente ter parte contrária, e isso é muito bom, porque aqui a gente pode contraditar, aqui a gente pode divergir, né? É para isso que a AME existe, né? A AME existe para isso, nós estamos fazendo pesquisa, nós estamos fazendo ciência, e toda a ciência apresenta seus pontos contraditórios, e nós não iremos nos melindrar com esse tipo de posicionamento. Por isso que eu acredito muito no trabalho da AME, por isso que eu estou aqui, porque ciência se faz assim, não é só com convergência, é divergindo também. Mas eu quero trabalhar aqui esse princípio inteligente, que ele vai estagiar pela matéria, e que vai ter como guia, porque não existe falta de proteção, falta de orientação, e eu acho isso fantástico, porque a gente vê proteção, a influência dos espíritos na fase hominal, mas nós, os espíritos, precisamos ver influência dos espíritos, proteção espiritual na fase não hominal, na fase que precede a criatura em si, o ser individual. O princípio inteligente, então, sendo assistido de uma maneira de forma instintiva, porque no princípio inteligente, com E minúsculo, o guia é o instinto. Nós, na fase de espíritos com E maiúsculo, o guia é Jesus. Percebe? Na fase primária, nós somos instintos. Nós não temos reflexão, nós não premeditamos absolutamente nada, nós somos seres instintivos, os seres inteligentes da criação que atuam na matéria, mas que à base de instintos. Por isso que ele fala aqui, princípio inteligente. Né? Vamos avançar. Agora, eu vou trabalhar o que é o Espiritismo, essa obra tão desprezada pelos espíritas. O que é o Espiritismo é recomendação kardeciana, que a gente comece a estudar a doutrina espírita, não pelo livro dos Espíritos, é pelo que é o Espiritismo. Até porque a pessoa vai ler o que é o Espiritismo, ele vai ler em algumas horas, ele já vai saber se ele quer ou não continuar estudando. E ali uma síntese perfeita da doutrina espírita, correto? Perfeito? Isso. Então ali, nas noções elementares de doutrina espírita, que às vezes a gente demora, a gente fica na casa espírita e se demora a entender. Aqui nós já estamos trabalhando a alma, tá? A união da alma, do perispírito e do corpo material nos constitui. Humanidade corpórea, constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constitui o ser chamado espírito.
Percebe que é o espírito já com E maiúsculo. Aí o Kardec vai fazer uma observação. A alma, espírito com E minúsculo, é assim um ser simples. O espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Ok? Vamos avançar. Seria mais exato, então, reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente. Olha como a gente tem que fazer pesquisa, como não dá para ler doutrina espírita dissociado das outras obras fundamentais. Então aqui ele disseca, né? Ele havia apresentado lá em 1857, 1800 e quanto que foi publicada essa obra? Que é o Espiritismo? 59. Então, 2 anos depois, Kardec está fazendo ciência, percebe? Ele está construindo, harmonizando os conceitos, ele está construindo a ciência espírita para que facilite a nossa compreensão. Porque a dificuldade que nós encontramos é em razão da nossa pouca inteligência, não é só uma questão de moralidade, percebe? Que nós desenvolveremos consciência à medida que ampliarmos conhecimento. A consciência é um pensamento íntimo. Ora, eu não concebo isso sem estudar esse conceito. Eu preciso fazer com que a minha inteligência se desenvolva para adquirir consciência, porque não está tudo lá dentro. A consciência você vai despertando e você desperta ela com o conhecimento, com o estudo, com a reflexão aprofundada. Seria mais exato, então, reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Aqui já entra o perispírito. E aí ele vai ser enfático. Nós não conseguimos conceber, como não se pode conceber, o princípio inteligente isolado da matéria. É o princípio inteligente que intelectualiza a matéria. Somos nós que estamos transformando os elementos materiais, somos nós os co-criadores, somos nós que vamos transformar a face da Terra, intelectualizando a matéria. E cada vez mais o espírito humano aperfeiçoando formas, não só formas físicas, porque desenvolvemos nosso corpo físico, além do nosso corpo perispiritual, mas agindo sobre a matéria, intelectualizamos a matéria, transformamos a face do mundo. E é ilimitado esse processo de transformação até ele ficar muito sintético, muito fluídico, muito rarefeito. E aí depois, nem o perispírito pode ser sem ser animado pelo princípio inteligente. Então não se fala em perispírito sem o princípio inteligente. Isso é básico. E aí a gente vai encontrar algumas contradições, que não tem problema nenhum em encontrar contradição. Meus amigos, eu quero reiterar uma coisa. Você vai ter caridade com o espírito? Sim. Kardec o tinha. E nós, por dever moral, devemos tê-lo também. Nós devemos respeitar os médios? Obviamente que sim. Agora, a caridade nós não devemos usá-la com o que está escrito. Com o que está escrito vai ter que passar pelo crivo da razão. Tá? Para a gente acatar. Então, caridade com o espírito sempre, caridade com o médium sempre, e eu vi isso lendo a Revista Espírita. Kardec cortando trechos de São Luís, Kardec cortando trechos de São Vicente de Paulo, parágrafos inteiros. Por quê? Porque Kardec via ali a influência do meio na comunicação, a influência do médium na comunicação. Perfeito? Vou fechar o parêntese aqui. Não tem nada errado a gente pegar só o que é bom de uma mensagem. Ok? E que pode ter interferência do meio, por melhor que seja o médium, porque não tem médium perfeito, e que pode ter interferência do médium, sim, e não tem nada errado com isso. É ciência espírita, tranquilo? Nós não devemos ter nenhum tipo de preconceito com relação a isso, e nem pessoalizarmos e nem criticarmos de forma deseducada quem quer que seja, porque estamos todos em busca da verdade e procurando a verdade. É por isso que no livro dos métodos, analisar as comunicações. Exatamente. É um dever nosso analisarmos as comunicações. Só para ilustrar isso que o Maurício está falando, que conheço o nosso movimento e sei que temos algumas simpatias por alguns médiuns, por alguns espíritos. Eu considero um dos grandes exemplos que nós temos que seguir, enquanto isso que o Maurício está alertando, com muita propriedade, o livro O Consolador, de Chico, de Emmanuel, publicado acho que em 1938, se eu não estou enganado, onde
onde tem uma questão que fala sobre almas gêmeas e na resposta dá-se a entender a ideia de que existem almas que são metais. A Federação Espírita Brasileira, quando recebeu os originais, fez uma análise do texto, como sempre fez e como sempre faz, e achou estranha essa resposta. E foi feito um questionamento a Emmanuel. Mandaram para o Chico esse questionamento, colocaram a pergunta de Kardec, a resposta, e para que ele comentasse. E aí Chico questiona a Emmanuel faz uma psicografia e pede para acrescentar um adendo. O que me deixou muito, e aí ele faz a correção. Isso é um problema dos equipamentos da filtragem mediúnica. O que me deixou muito curioso, assim, feliz, é que publicou-se isso sem alterar a resposta que foi dada primeiro. O mais curioso Chico ficou chateado? Não, porque ele sabe que é demanda, ele está só passando e que ele mesmo, depois quando faz o comentário, está assim, eu escorreguei, ele mesmo deixou isso claro. E aí foi feito o ajuste. Nem a federação achou ruim, nem o Chico achou ruim, nem a Emmanuel achou ruim. Por quê? Porque isso é princípio kardeciano. Sim. Agora faça isso hoje com a quase totalidade dos médicos. Por isso que nós estamos, Enzo, destacando aqui que nós temos que mudar o nosso jeito de pensar a doutrina espírita, racionalizando e aplicando o bom senso. Exatamente. Tá? Esse é o princípio. Bom, agora nós vamos lá para a parte segunda, porque agora nós não estamos mais trabalhando o princípio inteligente, o espírito com E minúscula, e sim o espírito com E maiúscula. E eu vou depois dissertar usando os instrumentos e as informações trazidas pelos benfeitores espirituais. Então lá, na 76, ele, diferentemente daquela proposta lá da 23, que é o espírito, ele pergunta que definição se pode dar de espírito. Parece que é a mesma coisa, Um que é, outro que definição se pode dar. Só que observem no livro ali que uma está com E minúsculo e outro com E maiúsculo. E aqui ele vai fazer a nota. Posso dizer que os espíritos com E maiúsculo são os seres inteligentes da criação, povoam lá o princípio inteligente, aqui os seres inteligentes da criação. Já exatamente. Tá? Muito bem. Povoam o universo fora do mundo material. A influência dos espíritos nas questões climáticas, a influência dos espíritos nos seres da criação. Então tudo isso precisa ser objeto de análise, objeto de estudo daquele que quer realmente se instruir na visão espírita que a doutrina nos oferece. Aí a nota a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades. Aqui, o princípio inteligente individualizado dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente universal. Mais claro que isso, mas vamos avançar. Aí ele vai para o comentário. E eu quero, porque a matéria requer desdobramentos, ela é muito ampla, eu quero trabalhar de forma que a gente consiga dar um bom tempo para a discussão. Que eu acho que o que vai enriquecer os nossos estudos é a discussão pós. Comentário da questão 86 do Livro dos Espíritos. Isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Dizem que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. E aí ele vai fazer uma analogia para facilitar a nossa compreensão. Aí a pedagogia, aí o homem que é o educador, aí aquele que busca o entendimento, aí aquele que corre atrás para que aqueles que são os neófitos, os aprendizes, aprendam, compreendam, porque o problema é a falta de compreensão. E aí ele vai deixar bem claro a nossa incapacidade sensitiva, que está diretamente relacionado com o nível evolutivo que nós nos encontramos, porque nos falta sentido para perceber as coisas superiores, as coisas divinas. E ele vai usar a analogia do cego. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. Ora, como é que um cego vai exprimir, definir, conceber um cego de nascença a luz e seus efeitos? O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Ele está falando na realidade da gente aqui, tá? A gente olha, a gente é ceguinho mesmo.
né? Porque não é em razão da nossa imperfeição. Não o seremos, meus irmãos. Não o seremos. É por isso que a doutrina espírita ela me prepara para a imortalidade, né? E a gente já vai entrar nesse tema, que a gente vai voltar, né? Então, não compreende, destaquei ali o compreende, as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Então, às vezes a gente quer avançar, mas nesse avanço nós teremos que fazer através do esforço. É um esforço, porque não tem nada materializado. E Kardec, o bom senso encarnado, ele não se posicionava de forma definitiva para aquilo que ele trabalhava como teoria. Ora, a razão me remete para isso. Essa é uma hipótese, essa é uma teoria, mas ele não botava. Por quê? Porque nós já corremos esse erro. Nós nos posicionamos e depois a ciência avançou, os espíritos superiores encarnam e revelam novos aspectos da ciência que não podem contradizer a teoria apontada pelos os princípios apontados pelos espíritos superiores, tá? Então não compreendem as ideias que lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Não tem nada errado com isso, é que nos falta o sentido mesmo. Como é que a gente vai ver a Deus? Não tem como, né? A gente vai poder definir alguns atributos da divindade. E eu estou trazendo o tema aqui, atributos da divindade, porque ele é extremamente importante. Para viajarmos pela doutrina espírita, concebermos o pensamento kardeciano e entendermos, nós temos que ter muito claro atributos da divindade, que é novo, a grande massa humana não conhece, é novo, porque Jesus não pôde falar tudo, e nós temos que entender muito de escala espírita. São dois assuntos que nós não podemos nos furtar de objetar, de consultar, para buscar a compreensão. Obrigado. Vai muito bem, obrigado. Nós outros somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meios de comparações sempre imperfeitas. Tá? E aí o cuidado que nós temos que ter. Porque nós aqui somos todos bem intencionados. Nós somos todos aqueles que estamos em busca da verdade. Agora nós não podemos nos afastar e nem nos arvorarmos em criarmos novos sistemas. Eu fico muito preocupado com relação à fidelidade ao texto kardeciano, à proposta. Até porque Jesus estava lá, Kardec estava lá e todos os mentores da humanidade. Se eu quiser criar qualquer coisa muito fora disso, então, diante das nossas imperfeições, da nossa pouca inteligência, eu acho que é prudente nós sermos fiéis. Então, fidelidade. Não foram fiéis a Jesus, e olha o que fizeram com o texto, né? Então, eu estava tomando o meu banho esses dias, pensando o que eu ia falar para vocês aqui, porque é uma responsabilidade, eu encaro como assim sendo, afinal de contas, eu estou trabalhando com pessoas que sabem mais do que eu, que conhecem mais do que eu, em várias partes da doutrina espírita. Então, olha o cuidado, o zelo que a gente tem que ter. Aí eu pensava assim, poxa, mas fizeram o que fizeram com Jesus, desnaturalizaram a proposta de Jesus, transformaram ele em Deus. Olha a estratégia que os caras fizeram, né, para disseminar a incredulidade, que Kardec veio combater. Kardec veio combater a incredulidade. Por quê? Porque ficou uma coisa eivada de fantasias, de mitologia, de coisas sobrenaturais na mensagem pura de Jesus. Fizeram isso com ele e transformaram ele em Deus, meus irmãos. Essa foi uma estratégia. A minha percepção é que agora estão fazendo com a doutrina espírita exatamente o inverso. Sabe o que você faz? Você pega Kardec e diminui ele. Mas diminui até ele ficar dispensável. Até ele ficar dispensável. Aí você não estuda mais os princípios espíritas. E aí, nós aqui estamos estudando princípio espírita e obra complementar, e você vê conectividade, você vê bom senso, você vê racionalidade. Agora, aquele que não sabe dos princípios, ele fantasia. Ele fantasia. E a gente vê isso no atendimento. A gente vê isso. As pessoas, os princípios espíritas não... por espíritas que estão há décadas na casa espírita, não bem compreendidos, e as pessoas sofrem a influência, inclusive, dos espíritos, né? Maurício, Sim. aí vem a função da ciência, né? Sim. Porque se a gente pensar nessa fala, né, definir-se não
realizavam por meio de comparações sempre imperfeitas. Agora já existe, que é essa linha de estudo que eu faço, a ciência construindo formas de comparação entre as literaturas diversas. Sim. Então existe toda uma metodologia que chama literatura comparada, onde tem esse esforço não mais de imaginação, no sentido de se pensar algo, mas de se estudar como se comparar coisas distintas. Sim. E extrair o que cada uma delas tinha a dizer na sua diversidade, e que é o estudo da literatura Sim. comparada. Então a ciência construindo ferramentas para que nós possamos construir em nós essa forma de se comparar coisas distintas. Sim, perfeito. De forma científica. Então, E- por isso que tem que ter um estudo de várias áreas, Sim. de várias Sim. técnicas que a gente possa construir e ver esse todo. Aí entra a metáfora, entra as parábolas que Jesus utilizou, Sim. e inclusive o mito. Então o mito como uma forma de mostrar uma verdade subliminar, porque ele vem do inconsciente Sim. coletivo. Então olha que legal como que a ciência vai se construindo para a gente Sim. conseguir E como sair Kardec, dessa né? ignorância, E como Kardec acolheu, né? E como ele deixou. Você citou o sentido que nos faltava era o inconsciente. Isso. É o inconsciente, agora está. Sim. A psicologia agora, trazendo esses grandes mestres, no sentido que me falta. Agora eu vou aprender. Mas não é só. E nisso agora, né, Vaninho? Nisso agora. Mas e lá atrás? Nós não precisávamos da astronomia, nós não precisávamos da geologia, nós não precisamos da física, da química, da botânica para atestarmos a proposta dos benfeitores espirituais. Tínhamos essas informações. Outra coisa, o que Kardec dispunha de equipamento? O que ele tinha para aferir o ditado dos benfeitores espirituais? E hoje nós estamos devassando realmente o microcosmos, né? E parece que não tem fim, né? Tanto é que a gente está com pressa de chegar ao fluido cósmico universal. É uma coisa que a gente tem que se acautelar, né? Porque a cada vez mais a ciência material aperfeiçoando os seus instrumentos e as suas formas de comparação. Bom, muito bem. Vamos lá para 604. Aqui é muito bonito. Aqui a gente vai começar a construir aquilo que estava lá na 23, fazendo a ponte com a outra. 604 do Livro dos Espíritos. Tudo, e eu destaquei o tudo, porque é muito importante. Tudo, todos. Quando Kardec coloca isso, a gente tem que prestar atenção, porque é muita coisa que está aí, né? Tudo é muita coisa, né? E olha a perfeição, né? Tudo, aqui é a resposta já, né? Tudo na natureza se encadeia. Olha que lindo. Não é aquela coisa criada no momento da concepção, que já é uma revolução, no mundo do conhecimento religioso e filosófico. Percebe? A alma criada no momento, não, essa alma, esse espírito com E maiúsculo aqui, que os benfeitores nos trazem, é que tudo se encadeia na natureza. Então, aquele princípio inteligente estagiando em todos os reinos, né? Se encadeando, né? Não mais com inteligência, mas com instinto. Começa a perceber, por elos que ainda nós não podemos aprender. A gente não consegue ainda. E nem a comunidade, viu? E os cientistas não têm pressa, né, Adriana? Eles não têm pressa em fazer ciência, Adriana. O cientista não tem pressa em fazer ciência, né? Agora o espírita tem pressa em revelar as coisas. Aquilo que Kardec colocou, uma reticências, a gente quer colocar ponto final. Meu irmão, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Nós estamos aqui para sermos fiéis à proposta kardeciana e não para criar de novo fantasias e ilusões. No Evangelho tem várias mensagens que é colocada essa situação de nada ficará oculto, mas tem que dar tempo. Sim. E ele vai falar lá dos instintos, né, dona Neuza? Ele vai falar dos instintos, depois ele vai falar, a Adriana, que é mais afeita nisso, depois pode contribuir conosco, daquilo que é instintivo, daquilo que é sensação e depois daquilo que é sentimento, né? Sabemos o quanto percorremos, sabemos o tempo que percorremos. Às vezes a gente fica simplificando demais a nossa vida, né? Viu? A doutrina espírita, ela vem ampliar a minha visão, tirar da minha cegueira e ver que eu já palmilhei algum terreno, né? Só que a gente precisa estudar. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, olha aqui,
destaquei, no seu estado atual, isso aqui século XIX, mas que agora nós avançamos muito, agora a gente já consegue ter uma ideia, porque as ciências avançaram. Então, no homem naquele estado, nunca chegará a compreender, mas é naquele estado, sem instrumento, sem ferramenta, sem ciência, nós estamos avançando, estamos fazendo as conexões. Isso aqui é uma ideia. A tendência é o mundo científico endossar os princípios espíritas. Sim? Continua sendo atual. Não, atualíssimo. Atualíssimo. A noção que nós temos de mortalidade, ela é quase ridícula. Nós beiramos ao ridículo. Nós, os espíritas mais experimentados. Agora imagina o povo que nós temos que instruir. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Por um esforço da inteligência, pode, mais uma vez, Adriana, esforço. É isso que a Adriana faz lá na academia, por isso que ela fica viajando para cima e para baixo, para cima e para baixo, comprando para ganhar milha. Exatamente. Então a gente vai entrever fazendo um esforço, só que a gente quer aprender por osmose, né? Aprender doutrina espírita por palestra, viu? Fala para o cara que não vai rolar, porque não vai rolar. Não adianta, tem que ter esforço. Por um esforço da inteligência pode entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver plenamente desenvolvida, que não é o nosso caso, nós estamos em desenvolvimento, liberta dos preconceitos, olha aqui, ó, do orgulho e da ignorância, logrará então ver claro na obra de Deus. Então o Espírito Superior, ele vê, ele já viu tudo isso. Aliás, ele olha para nós, para as nossas imperfeições, ele não tem as emoções que nós sentimos. Ele não fala, coitadinho, isso, aqui. Ele sabe que nós estamos a caminho. Ele não tem preconceito, nós temos preconceito. Nós faltamos com a indulgência, nós faltamos com a benevolência com os imperfeitos que caminham conosco, que ombreiam conosco, na intimidade da casa espírita. Eles, os superiores, não, porque eles sabem que nós ignoramos as coisas, né? Então, ver claro na obra de Deus. Então, eu fico imaginando, né, Jesus, o tamanho, né, do sentimento de amorosidade, que não é um sentimento, então, eu acho assim fantástico quando o Kardec coloca, né, que ele liberta Jesus das paixões humanas, né? A gente quer construir um Jesus humano, né? Humano, imperfeito, cheio de paixões. Kardec, não, viu? Não é assim. O espírito puro não tem as paixões, nem as paixões boas. E sendo violento com alguém e não interpretando alguém. Então, viu? Está faltando estudo, né? Até lá, suas ideias restritas lhe fazem observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. E quanto menos inteligência tivermos, quanto menos... Eu não estou falando aqui, gente, de diploma da Terra, tá? Que a gente pode ser muito bom na área jurídica, a gente pode ser muito bom na área médica, a gente detém um conhecimento fantástico, né? Mas para estudar isso aqui, você tem que ter humildade. Você tem que vir para o ABC. Você tem que ter compreensão de que precisa aprender esses conceitos aqui. Sabei não ser possível que Deus se contradiga. Olha aqui, ó. E que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais. Porque a gente fica questionando Deus, né? Olha o tamanho da nossa falta a nossa ignorância, né? A gente fica, poxa, mas por que não é assim, né? Por que não é assado? Olha, quando a gente faz isso, a gente está questionando a inteligência suprema do grande arquiteto do universo, o nosso Criador, que criou leis que nós nem imaginamos que existam e que agora a comunidade acadêmica e científica está nos revelando, porque senão nós nos ofuscaríamos diante de tanto brilho, diante de tanto conhecimento. Então, às vezes a gente acha, mas vim para o caminho da luz para estudar no domingo, meu filho, você quer o quê? O que você quer? Quer evoluir sem conhecimento? Quer evoluir sem esforço? Viu? Esse é o caminho. Não tem outro caminho. O caminho é através da busca e do entendimento dessas coisas. Tudo se harmoniza mediante leis gerais que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador, que nós nem fazemos ideia de como Deus atua nos seres inferiores da criação,
da harmonia, da penetração. Quando a gente fala assim, Deus é onipresente, a gente não tem ideia do que a gente está falando. A gente não tem a menor ideia do que representa essa onipresença, que penetra todos os seres da criação, materiais e imateriais. Que está lá na gênese das coisas e que há de nos acompanhar até nós chegarmos à sublimidade daquilo que nos é permitido. Então, 607A, eu pulei a 607, tá? Parece que assim você pode considerar a alma como sendo o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não? Olha a pergunta do Kardec, ele já sabia a resposta.